quando eu vou pesquisar sobre cerveja no Google Trend, para saber quais são os assuntos cervejeiros que estão mais bombando, né? Vejo muita gente pesquisando sobre a cerveja amanteigada do Harry Potter. Lógico que a cerveja amanteigada no do Harry Potter é uma peça de ficção, né? Tem gente que em alguns bares temáticos até tentam reproduzir, né, essa cerveja, mas na verdade é uma outra bebida que tenta reproduzir aquela cerveja do filme. Mas, se a gente for trazer para a realidade, essa daqui, a Pilsner Urquell, é a cerveja do mundo real que, digamos, mais se aproxima dessa cerveja manteigada aí do Harry Potter. Vem comigo que eu te explico essa história no caminho. Vamos que vamos. Olha o barulhinho do amor. Ah, moleque. Bom, se você estiver chegando aqui de paraquedas, aqui Júlio César, diretamente dos Alpes Tijucanos, desbravando junto com você o universo cervejeiro para que essa experiência não doa no seu bolso, nem assuste o seu paladar. Se você estiver vendo isso aqui num corte, no mundo real, essa daqui é a cerveja que mais se aproxima disso e eu vou explicar para vocês por quê. Né? Essa daqui é a Pilsner Urquell, é a original de Pilsen, né? Uma cerveja que foi inventada em 1842 por Josef Groh na cidade de Pilsen, na atual República Tcheca, na cidade de Pilsner, né? Abrasileirando Pilsen, né? Na República Tcheca. Eles tinham muitos problemas com a fabricação da cerveja local, né? Virava e mexia, eles jogavam fora muitos lotes de cerveja, né? Era um problema até mesmo para a economia, né? Para a cultura local. E mais ou menos nessa época aí, eles contrataram o alemão, né? Josef Groh, né? Que foi já tinha estudado muitas receitas, já tinha copiado muitas técnicas de outras escolas cervejeiras, ou se inspirado, vamos dizer assim, né? E conseguiu chegar na cidade de Pilsen. Deu um pouco de sorte, porque naquela época não se tinha um estudo, né, de mineralização da água, né? E ao encontrar essa receita, né, que foi inspirada em algumas receitas que ele já tinha visto em alguns outros lugares da própria Alemanha e da Inglaterra, né, ao encontrar essas técnicas com a água leve, a água mole, né, uma água com pouca incidência de sais minerais, né, da cidade de Pilsen, ele conseguiu chegar nessa belezura que a gente vê aqui hoje. Vocês veem que a coloração dela é um pouquinho mais de um ouro. Também acabam trazendo uma apuração de um pouco mais de lúpulo, né, para a cerveja, né, com a espuma densa, né, formou uma formação média, mas vocês veem que ela segurou, ao contrário lá da Heineken Zero, que desfez rapidamente aqui, né, a espuma, né? Mas, pô, essa cerveja foi muito sensação na época, que, pô, por trazer essa aparência aqui e por coincidir, né, com a invenção das canecas de vidro, né, com o domínio da manipulação de vidro pelo ser humano e tal, ela começou a fazer muito sucesso, porque as cervejas da época eram cervejas turvas, né, eram cervejas que você não conseguia ver do outro lado, né, cervejas escuras, e aí essa passou a ser uma sensação gigante, que fez uma das gigantes do século XIX, né, mudar todo o seu processo. Não só a Heineken, né, mas ela influenciou também na mudança de processo da Spaten, na mudança de processo da HB, na mudança de processo. Aqui, ela é bem parecida com as cervejas do nosso dia a dia aqui, que a gente está acostumado, mas aí já vem um quesinho aqui de um caramelado toffee que dá uma beira, né? Beira ali uma manteiguinha, né? Uma falha na técnica, né, de fermentação, né? No final da fermentação, a cerveja termina ali com muito de acetil, né? E é o que leva a essa sensação meio amanteigado, né? Que tipo, em pouca quantidade ela traz aquela característica de cereal. Você vai aumentando um pouquinho, ela vai para um cereal um pouquinho mais queimado, de um miolo de pão para uma casquinha de pão, para um pãozinho de mel, para um pãozinho torrado, né? Ele vai, mas dependendo do caminho, ele não consegue, ele desvia do caminho ali
do chocolate, né, do café, acaba enveredando mais para o lado da manteiga, né? Do caramelo toffee, ele acaba evoluindo para uma pegada mais amanteigada, tá entendendo? Então, quase todas as cervejas desse estilo Pilsen é um defeito. Se a cerveja tiver com a pegada mais amanteigada, ela está apresentando um defeito, né, que a gente chama de off flavor. Mas isso porque eles descobriram que depois, né, dos dias de fermentação, né, eles podem aumentar a temperatura, deixar fermentando mais um pouquinho, que a própria levedura, né, reconsome esse diacetil em excesso da cerveja. Só que o que aconteceu? Quando eles fizeram essa correção, a galera lá na década de 60 do século XIX reclamou que a cerveja estava diferente, que foram derivadas, vamos dizer assim, né, dessa cerveja, né, começaram a fazer a correção, né, desse diacetil final ali, e elas não apresentam essa característica mais amanteigada. Para a galera que não gosta de manteiga, é uma cerveja que eu não sugiro, apesar de ser um traço levíssimo, levíssimo, levíssimo. Se você quiser conhecer a cerveja amanteigada do Harry Potter, não. A do Harry Potter não vai dar, mas a do mundo real é essa daqui, Pilsner Urquell, uma das melhores cervejas, a melhor Pilsen, a original. A que começou com a brincadeira. Cara, o Gil tá de parabéns, tem trazido uma Pilsner Urquell aí em ótimo estado pra gente. Pô, maneiro demais, pô. Experiência de beber essas cervejas aqui que o Zé Comer tá trazendo tá maneiríssimo. Pena que ele não tenha aparecido aí pra dar essa resenhada com a gente aqui ao vivo, aqui a gente trocar ideia das cervejas que ele tem trazido aqui. Mas vamos lá, e vocês aí? Bom, vou deixar aqui, como sempre, aquela listinha para dar aquela maratonada no canal. Se você estiver caindo aqui de paraquedas, considere aparecer sábado, 1h da tarde, que a gente está sempre gravando uma livezinha aqui, trocando uma ideia, falando um pouquinho de cerveja. E